Próxima questão. Uma proposição equivalente de: se João estuda, então Maria fica feliz. Temos aí uma questão de equivalência. Questão de equivalência. Ó. Uma proposição equivalente a essa daí. Ó. Se João estuda, então Maria fica feliz. Para este tipo de equivalência, que é o mais utilizado, qual é o conectivo aí? Se, então. Se, então. Para esse tipo de questão de equivalência, onde nós temos o conectivo se e então, nós podemos utilizar dois tipos de equivalência. A primeira equivalência é a equivalência 1. É a equivalência do se então, colocar na linguagem simbólica, para o se e então. Equivale dele para ele mesmo, do se então para o se então. Lembrando que na equivalência, o que vai ser analisado quando se trata das tabelas verdade, vai ser analisado a última coluna, que é a coluna dos resultados na equivalência. A equivalência ela vai me dar o resultado da primeira proposição, na última coluna, é igual, idêntico ao resultado da segunda proposição, a última coluna. A equivalência 1 de se então para se então, simples. Como é que vai ser? Eu vou negar tudo e inverter. Nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. Agora não estamos falando de negação, não. O conectivo permanece o mesmo, tá bom? O conectivo permanece o mesmo. O que vai acontecer é que você vai negar e depois inverter. Tem até uma musiquinha. Não basta negar tudo, não basta inverter. Para ficar certo, tem que negar e inverter. Não basta negar tudo, não basta inverter. Para ficar certo, tem que negar e depois inverter. Essa é a equivalência 1, que é chamada de contraceptivo. Mais à frente, como vamos tratar específico de equivalência, vamos ver esses dois métodos. Qual o próximo? Falei de dois, né? O primeiro é equivalência 1. Nega tudo e inverte. O segundo é a equivalência 2. Na equivalência 2, novamente eu vou escrever em linguagem simbólica. Eu vou ter o se então para o ou. Do se então para ou. E como é que eu vou fazer? Aqui é bem simples. Aqui é bem conhecido. Vou lembrar bastante. Esse aqui, vamos utilizar um jogador brasileiro, mas que está fora do Brasil atualmente jogando, né? Vamos usar aí o Neymar. Como assim? Nega ou mantém. Agora sim, vamos trocar o conectivo. O que vai acontecer? Nega. O conectivo muda para o ou.
e depois mantém. Nega, o conectivo troca, do se então passa a ser ou, e a próxima proposição que acontece, ela se mantém. Dá um exemplo. Um exemplo aqui. Se viajo, então caso. Se viajo, então caso. Vamos procurar uma proposição equivalente. Mas vou usar qual método? Começa pelo primeiro. Se você procurar o primeiro e não encontrar, parte para o segundo. Você vê a frase. Usou o primeiro método, primeira equivalência. Encontrou a frase, a proposição. Lá não tem, parte para o segundo método. Como fica o primeiro? Não basta negar tudo, não basta inverter. Para ficar certo, tem que negar e inverter, correto? Vamos negar. Se viajo, vamos negar a negação e fazer o quê? A troca. O conectivo permanece. Se negação de caso, vamos colocar aqui, ó, não, caso. Se não caso, o conectivo permanece, então, vou negar aqui agora, viajo. Então, não viajo. Se não caso, então não viajo. Não basta negar tudo, não basta inverter. Para ficar certo, tem que o quê? Negar e inverter. Certo? Se eu for usar o ou, nego a primeira, ou o conectivo, e mantenho a segunda. Vamos usar o segundo método. Vamos negar. Se ele passa a ser agora ou, né? Lembrando que aqui é equivalência 1. E aqui é equivalência 2. Se eu só dividir aqui para ficar bonitinho. Equivalência 2. Primeiro nega. Vamos negar aqui, ó. Viajo. Com a negação, não viajo. O conectivo mudou, ficou ou. A segunda mantém. Não viajo ou, qual é a segunda? Caso. Não viajo ou caso. Está aí a equivalência 2. Bota aí o Neymar. Nega ou mantém. A primeira, nega e inverte. A segunda, aplica o Neymar. Nega a primeira, troca o conectivo pelo ou. E a segunda, mantém. Agora vamos para a nossa questão. Ok? Uma proposição equivalente. Eu quero uma proposição que seja equivalente à proposição que eu tenho. Tá certo? Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. Uma proposição equivalente. Qual que eu vou usar primeiro? A equivalência 1. Qual é? Do se então para o se então. Como é que eu faço? Nega tudo e inverte. Então, vamos lá. Vai ser assim. Primeiro eu vou procurar com a primeira equação e depois com a segunda. Ok? Vamos começar pela primeira. O que eu preciso fazer? Negar
tudo e inverter. Como vai ficar a negação de João estuda? A negação de João estuda vai ser João não estuda. Correto? João estuda? Vou negar. João não estuda. Neguei. E a segunda? Maria fica feliz. Qual vai ser a negação? Isso mesmo. Maria não fica feliz. E agora? Não basta negar tudo. Não basta inverter. Para ficar certo, tem que negar e inverter. A primeira proposição é João estuda. A segunda proposição é Maria fica feliz. Já neguei. Agora vamos inverter. Quem vai ficar primeiro aqui é Maria. Não fica feliz. Maria fica feliz. João não estuda. E o conectivo? Calma, vamos por partes. E o que acontece com o conectivo? Lembra que a primeira equação, se é a primeira, do se então para o se então, permanece. Então, vamos só completar. Se Maria não fica feliz, completando, então João não estuda. Se Maria fica feliz, então João não estuda. Qual é a resposta correta? Letra A, de acertei. Letra A, acertei. Se Maria não fica feliz, então João não estuda. A gente olha e vai dizer como é que tem equivalência. Se João estuda, então Maria fica feliz. Se Maria não fica feliz, então João não estuda. A equivalência pode ser provada através da tabela verdade. Quando tratarmos de tabela verdade, vamos conhecer como provar as equivalências. Mas para resolver aplicando somente esses dois princípios, consigo? Sim, consigo. É possível, totalmente possível, aplicar o Neymar para a equivalência 2, nega ou mantém, e para a equivalência 1, mantém o mesmo conectivo, o se e então, nega a primeira, nega a segunda e inverte. Bem assim, não basta negar tudo, não basta inverter. Para ficar certo, precisa negar e inverter. Na equivalência 2, aplica o Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Com esses dois princípios, você já vai conseguir resolver a maioria das questões de lógica que tratam de equivalência para, lembre sempre do conectivo, para se e então. Não vai sair aplicando esse método em todas as equivalências. A equivalência específica é o se e então. Correto? Muito bem. Então, nós precisamos lembrar dos conectivos. Para a gente lembrar dos conectivos, tem um macetezinho bem simples. Para mim poder lembrar de todos os conectivos. Conectivo e, conectivo ou. Qual o próximo conectivo? O conectivo da
disjunção exclusiva, ou onde há uma exclusão, ou com o sinalzinho embaixo, ou. Só recapitulando. E, ou, se e somente se. Faz aí comigo. E, ou, se e somente se. Fazendo isso, você vai ter os conectivos sempre na ponta da língua. E qual é a linguagem simbólica? E, ou, se e somente se. Você não vai se perder em nenhuma questão de lógica. Ok, pessoal? A gente fica por aqui. Logo mais, nós estaremos continuando. Essa primeira aula foi para introdução, conhecer algumas questões, conhecer como estudar e a forma, o método que você deve estudar. Sempre estude, revise e depois exercite. Nessa tríade, segue o método que vai dar tudo certo. Tchau, pessoal, até mais.